Você já parou para pensar em quanto tempo passa em frente à tela todos os dias? Mais do que isso, o quanto elas moldam a forma como você se sente, se relaciona e até se enxerga? Eu sou Márcio Saldanha e no Conecta Lab de hoje convidamos alguém que entende desses impactos. A psicóloga Indianara Serraparini é criadora da palestra Minha Tela, Minhas Regras. Será? Onde propõe reflexões sobre o uso consciente das telas e os limites entre liberdade e influência digital. Doutoranda e mestra em psicologia pela URGS, especialista em teoria psicanalítica e com vasta experiência clínica, Indianara nos ajuda a entender o que está por trás da nossa relação com o mundo digital e, principalmente, o que está por trás das telas de cada um de nós. Nós conversamos com ela e você confere esse bate-papo a partir de agora. Quais são os limites entre liberdade e influência digital? Olha, a gente tem uma linha muito tênue entre o que de fato é uma liberdade e o que de fato são essas influências, porque é muito difícil a gente pensar numa liberdade dentro do digital, assim. Nós temos muito um condicionamento hoje em dia sobre o que de fato as pessoas fazem. A gente tem os influenciadores que são realmente pessoas que influenciam no consumo, que acabam fazendo esse movimento de, digamos assim, produzir coisas para um consumo das outras pessoas. E aí esse é o ponto que eu também me questiono, assim, será que a gente tem de fato uma liberdade? Porque a liberdade ela vai estar muito condicionada a esse uso da tela em si. Quanto mais eu fico, maiores são as chances de eu consumir algo, seja um produto, seja uma ideia. E quanto menos eu estou presente, eu também fico excluído. Então eu acho que hoje a rede social ela faz muito esse jogo entre, de fato, a gente poder se questionar, será que eu sou tão livre assim para me expressar, para estar nesse ambiente também? Ou será que eu estou condicionado? Na minha percepção, muitas vezes a gente está 100% do tempo sendo condicionado a agir e reagir de uma certa forma, de uma determinada forma. Não à toa que a gente tem muito essas trends que são, de fato, digamos assim, espaços onde as pessoas se expressam e acabam muitas vezes se expressando sem pensar criticamente se é isso que elas querem ou não. Quais são os efeitos, que mais acometem as pessoas sobre um uso excessivo das telas? Bom, vale a gente poder falar, porque a gente está falando muito dessa questão de usos excessivos e inclusive as pesquisas também no ambiente acadêmico, elas tratam muito dessa questão do uso excessivo da tela. E é muito interessante a gente poder pensar que estar muito presente no ambiente digital, ele acaba tendo essas repercussões que são mais relacionadas a um aumento da ansiedade, a sintomas mais depressivos, a uma tristeza, a uma irritação pelas diferenças desses mundos que existem entre o real e o virtual. E também a gente tem essa questão, muitas vezes, que também é atrelada à imagem corporal, onde as pessoas acabam muitas vezes seguindo tendências e acabam fazendo esse culto ao corpo, que também é algo muito prejudicial. Outros pontos também que são muito discutidos nas redes sociais é a questão da própria autoestima e do quanto existe esse ambiente excessivo de comparação que acaba atrapalhando o desenvolvimento da pessoa em si e muitas vezes fazendo com que a gente se sinta inadequado tanto no mundo virtual quanto nesse espaço físico que a gente vive, na nossa, digamos assim, no nosso cotidiano com outras pessoas fora da rede em si. Existe um tempo de uso de tela que ele é considerado saudável? Como é que a gente pode identificar isso? Eu acho que a gente falar sobre essa questão, assim, existe tempo saudável? Existe. Porque hoje em dia a gente vive com telas, a gente vive um mundo virtual também. E muitas vezes as pessoas, quando elas estão fora desses ambientes, as coisas também ficam um tanto quanto complexas, porque elas acabam muitas vezes sendo excluídas. O que a gente sempre conversa dentro desses espaços do ambiente mais acadêmico, que principalmente é um ponto que eu quero muito trazer assim, também para a academia, é justamente essa questão de que está tudo bem a gente usar a tela. Hoje ela faz parte de um cotidiano. O que a gente tem que começar a observar é quando ela começa a desconfortar. Quando ela começa a ser um pensamento excessivo, quando ela começa a determinar coisas na nossa vida e acaba fazendo com que a gente se sinta mal usando ela e quando a gente se sai dela, as coisas também ficam complexas. Então, assim, acho que, bom,
sempre vai existir aspectos negativos e positivos em todas as coisas que a gente vai fazer. E quanto ao uso de telas, isso também acontece. Apesar de a gente ter discursos hoje que falam muito sobre as questões negativas dela, a gente não pode ignorar que muitas pessoas mudaram de vida e ainda mudam de vida pelo uso de telas e pelo uso de redes sociais, por exemplo. E elas acabaram facilitando muito o nosso desenvolvimento como sociedade, mas é claro que a gente tem que ter esses cuidados com as coisas mais negativas em si. Como lidar com a necessidade de estar sempre presente no digital, produzindo ou sendo validado? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante porque é justamente essa questão, assim, será que a gente precisa estar ali todo o tempo? Porque isso é muito uma reflexão crítica sobre o quanto é que eu me sinto à vontade com isso ou não, ou se isso é uma obrigação do meu mundo ao redor. Porque hoje em dia se torna muito corriqueiro a gente fazer postagens sobre tudo o que a gente está fazendo, mas será que realmente isso é uma necessidade? Porque a gente também pode pensar assim, muitas vezes as redes sociais elas são nossas, mas elas são uma abertura para o mundo, as outras pessoas é que consomem o conteúdo que a gente produz. Então assim, eu acho que se a gente trabalha mais com um lado digital, onde a gente precisa assim desenvolver isso, é algo que vai se tornar comum você estar mais presente. Mas se você não trabalha diretamente com esses conteúdos, vale esse pensamento crítico, assim, por que de fato eu estou aqui? Por que de fato eu estou querendo me expor? Quais que são os meus desejos e as minhas necessidades? Porque a rede social nada mais é do que isso, é a gente falar sobre os nossos desejos e também mostrar aquilo que a gente quer mostrar para o outro para ter uma repercussão sobre o que a gente está fazendo, para ter essa validação do que a gente faz. Se tu pudesse deixar uma mensagem para quem se sente meio perdido no meio digital, ou de repente alguém que quer começar a utilizar de maneira mais saudável, mas ainda não sabe o que fazer, que mensagem seria essa? Eu acho que o importante é a gente se observar. Se a gente se sente confortável com aquilo que a gente está fazendo, com aquele movimento assim de bom, tô indo aqui, tô aparecendo nas redes, tô confortável com isso, não é algo que fica me perturbando o pensamento, eu não fico refletindo sobre isso constantemente, isso já é um indicativo de que é um uso saudável. A gente está usando aquilo simplesmente como um recurso. Eu posso estar mostrando as coisas que eu quero, eu posso falar sobre o que eu tenho necessidade de falar. E ok, eu estou aqui me sentindo confortável com isso. A partir do momento que a gente não se sente confortável, que a gente está meio perdido realmente, não estou sabendo como lidar, eu sempre dou a indicação de sai um pouquinho. Tira um pé um pouco, sai um pouco da cena, sai um pouco da rede social, porque justamente é isso que vai fazer com que você se sinta mais confortável para depois refletir e pensar assim, bom, qual que é o propósito da rede social na minha vida? Gostou do conteúdo? Então nos siga nas redes sociais e acompanhe a nossa programação. Até a próxima!